Vamos dar início ao culto dessa manhã, agradecendo a Deus tudo que Ele fez no decorrer dessa semana e por tudo que Ele ainda há de fazer nessa semana que está se iniciando. Então, vamos estar orando e agradecendo para que o Senhor nos guarde, nos proteja, né, de todo mal, dessas armaduras do inimigo, dessas armadilhas do inimigo, esteja nos protegendo, né, de tudo que o inimigo queira nos derrubar, nos enfraquecer, que ele esteja sustentando a cada dia a nossa vida e a nossa família, né? Então, vamos estar orando para que o Senhor esteja nos guardando. Então, oremos. Podemos orar, irmãos? Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, Senhor, estamos gratos a Ti, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concede, ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo mal, de toda armadilha do inimigo, ó Deus, que venha querer nos derrubar, nos destruir, ó Deus, que o Senhor esteja nos protegendo, ó Deus, e nos fortalecendo a cada dia, nos guardando, ó Deus, e que o Senhor esteja conosco, ó Deus, neste culto desta manhã, Senhor, que tudo que venha a ser feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Que nós estejamos preparados, ó Deus, para ouvir os Seus cânticos, os louvores oferecidos a Ti, ó Deus. Que a mensagem, Senhor, desta manhã venha ao encontro ao nosso coração, ó Deus. Que nós estejamos com o nosso coração e mente abertas, ó Deus, para receber, Senhor, a Tua mensagem, Senhor. Que venha nos estar... Tudo que nós venhamos a ouvir aqui esta manhã, que nós venhamos a guardar e levar para aqueles que não conhecem a Tua palavra, não conhecem a Ti, Senhor. Use a nossa vida, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. É por isso que eu te oro e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Então, irmão, vamos fazer a leitura, ó Deus, do tema desta manhã, do tema deste mês, né, o mês da família. Eu vou estar fazendo aqui a leitura. Famílias protegidas pela armadura de Deus. Famílias que alcançam a vitória pela palavra do Senhor que nos guia. E vamos fazer também a leitura bíblica que está em Salmos 19, 105. Eu estarei fazendo a leitura e depois os irmãos estarão fazendo junto comigo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Todos estão com o boletim? Se encontra em Salmos 119, 105. Quem tiver com a Bíblia e poder estar abrindo. Então vamos ler? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Estarei passando a palavra aqui para o ministro para fazer o cântico do hino 183, desculpa. Cada momento. Se você puder, irmãos, bom dia, vamos ficar de pé, vamos cantar juntos esse belíssimo hino. O Senhor Deus nos guia e Ele tem guiado as nossas famílias durante este mês, esses dias intensos nas devocionais, nos nossos encontros, e o Senhor Deus continuará nos guiando. Em cada momento, Ele nos guia, Senhor. Vamos cantar juntos. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo contente no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus, cada momento, Senhor, me conduz, cada momento me guia, Senhor,
momento dispensa favor. Tua presença me ortou. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate o pecado e o mal. Ergo bem alto, bandeira real. Diga cada momento, mais firme e leal. Cada momento, cada momento. Sua presença me ortou. Cada momento eu teu, ó Senhor. Terceira estrofe. Salvo por Cristo, ouvi maldição. Posso contigo Ele dar salvação. Nunca aos contritos o buscam em cada momento, concede perdão. Cada guia, Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença brota vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Quarta estrofe. As minhas lutas e do maligno e do mal também me livrar. Cada momento por onde eu andar, cada meu mestre pode guardar. Cada me guia, Senhor, cada momento dispensa em favor. Tua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Vamos agora saudar os nossos visitantes. Temos algum visitante hoje aqui na nossa igreja? Acho que não, né? Mas então vamos passar para um momento de louvor com os cânticos para o nosso Deus. E podemos, não temos visitantes, mas podemos estar abraçando os nossos irmãos nessa manhã, para que tudo venha ocorrer conforme a vontade do Senhor. Passamos então para um momento de louvor. Enquanto estivermos cantando essa primeira música, você tem a oportunidade de falar com o seu irmão. Se você ainda não falou, abrace, sorria, cumprimente, dizendo da alegria de estarmos aqui juntos na casa do Senhor. Jesus,
Jesus, Jesus. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, e nos guarda, e nos cura, e nossos corações, e nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações. Jesus, Jesus, Jesus. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, e nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações, e nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda, que nos cura, e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, e alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito, ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre. Ele nos guarda, e nos guarda, e nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações. Ele nos guarda, e nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações. E nos guarda, e nos cura, e alegra os nossos corações. Jesus, Jesus, Jesus. Amém. O Senhor Deus tem guardado as nossas famílias. O Senhor Deus tem curado as nossas famílias e Ele tem alegrado os nossos corações. E é na palavra do nosso Deus, é pela palavra do nosso Deus que nós podemos alcançar a vitória. As nossas famílias podem ser vitoriosas na palavra do Senhor que nos guia. Continuemos a louvar nosso Deus. Essa música está aí no nosso boletim. Se você não sabe a letra dela, você pode cantar conosco, acompanhando aí pelo nosso boletim. Juntos, tua palavra é... O que ela é? Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz, luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E teu amor é
como a doce água que vem a mim, como um rio do deserto. Como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir espaço. Como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir espaço. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, que o mundo saiba tudo é Senhor. Diga quem Ele é. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Meio a tua palavra se fizeram os céus. O brilho do sol se faz reinar, as trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, então vamos passar agora também para o momento de dedicação dos nossos dízimos e oferta. Vamos estar fazendo também a leitura bíblica que se encontra em Salmos 33, 4. Vamos ler também comigo? Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Vamos estar cantando também o nosso hino do cantor cristão, 337, Chuvas de Bênçãos. E depois estarei pedindo ao Júnior, Vanderlei Júnior, para estará fazendo a oração dos dízimos e ofertas e pedindo o pastor também, o Cleilson. Hino de número 337 do nosso cenário para o culto cristão está no boletim, irmãos. Nesta manhã nós podemos também refletir e pensar um pouco sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas famílias. Hoje, neste último domingo do mês de maio, nós estamos encerrando o mês da família e nós podemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem realizado. Sem aqui usar palavras da boca para fora, mas falando de todo o meu coração. Se eu perguntar a cada irmão que durante esse mês pudesse testemunhar sobre alguma bênção que o Senhor Deus realizou na sua vida, eu tenho a certeza que nós iremos aqui ouvir muitos testemunhos das bênçãos que o Senhor Deus realizou, das bênçãos, das chuvas de bênção
em nossas vidas. Então vamos cantar e vamos agradecer e oferecer ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos perdidos veremos, chuvas de bênçãos. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos, vida de paz e perdão, os pecados, graças dos céus obterão. Gotas somente nós temos, chuvas de manda-nos que essa bendita promessa mais uma vez o refrão, vamos juntos. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Gostaria de chamar o pastor Cleils, que estará trazendo a mensagem essa manhã, que possamos estar com nossos corações e mentes abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. E o Júnior, né, que estará orando pelos dízimos e ofertas e pela vida do pastor Cleils, pela mensagem dessa manhã. Bom dia, irmãos. Oremos então ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, Pai celestial, nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Glorificamos o teu nome, ó Deus, nesta manhã, por tudo que já aconteceu aqui, Senhor, por o Senhor ter nos permitido, ó Pai, chegar até a tua casa para te adorar, para aprender mais de ti, para poder, Senhor, entregar a ti o nosso melhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está. Aqueles que não puderam vir, Senhor, tu sabes os motivos, ó Deus. Esteja o Senhor os guardando e os abençoando da mesma forma. Obrigado pelos louvores, ó Deus, entoados, que veio de encontro aos nossos corações, ó Deus. Obrigado, Senhor, por todo o decorrer deste culto nesta manhã, Pai. Agradecemos, ó Deus, pelos dízimos, ó Pai, colocado no altar da tua casa, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão. Que o Senhor continue, ó Pai, tocando na vida de cada irmão, visitando cada família, Senhor, suprindo as suas necessidades, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Agora, Senhor, que nós estamos preparados, ó Pai, que possamos estar também, ó Deus, sensíveis, ó Deus, para ouvir a tua voz nesta manhã. Que o Senhor esteja, Senhor, com o nosso pastor Cleilson, ó Pai, com o teu filho, para que o Senhor esteja, ó Deus, usando em tuas mãos, Senhor, como ferramenta, ó Pai, como, ó Pai, um canal de bênção para as nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, que o Senhor já colocaste em teu coração, venha também, Senhor, chegar aos nossos corações nesta manhã. Fique conosco, ó Deus. Transforma-nos, Senhor. Faça, ó Deus, com que a gente possa abrir os nossos corações para poder sair daqui, Pai,
totalmente diferente da forma que chegamos, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos por cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Graça e paz de Jesus sobre sua vida, sobre nossas vidas. Nos alegramos por estarmos reunidos na presença do Senhor, comunhão espiritual, dessa família espiritual que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Bom dia a você que está nos acompanhando através da rede social, né, da transmissão do culto, da live, seja em sua casa, talvez num local de trabalho, né, ou em outro lugar, mas que está com os seus olhos, seus pensamentos, seus sentimentos voltados para o culto desta manhã. Você talvez já deva ter olhado aí o boletim e visto mensagem irmão Rodrigo Abel Gomes, né? Então, irmão Rodrigo Abel, ele de fato estaria aqui nos falando nesta manhã, mas ele teve uma necessidade de mudança de agenda, em virtude aí de estar cuidando da Aline e da bebê, né, que está chegando. Então, ele teve essa necessidade de mudança e eis-me aqui, né? Envia-me a mim para poder estar fazendo essa substituição. Tá bom, meus irmãos? Então, por isso eu estou aqui. Você também não está vendo alguns irmãos aqui, o nosso primeiro vice-presidente, irmão Fabiano, ele já tinha nos informado que não estaria pela manhã. Ele e outros irmãos estão na PIB e Por da Madama, né? Igreja Batista Por da Madama, ali num culto celebrativo ao Senhor, relacionado com a irmã Nina, né? Que é a ministra de música daquela igreja. Então, eles estão ali num culto, né? A convite da irmã Nina. Tá bom, meus irmãos? E nós vamos continuar aqui, meditando na palavra de Deus, sob a orientação do tema do mês, dos 31 dias de oração, que a Junta de Missões Nacionais nos propôs. E hoje é o último dia. Então, hoje é o encerramento dessa campanha 31 dias de oração pelas famílias, sob o tema Famílias Protegidas, amém, pela armadura de Deus. Então, a campanha encerra hoje, mas a proteção de nossas famílias pela armadura de Deus, ela continua até que Jesus volte. Então, encerrando a campanha, o que a gente precisa fazer é guardar, né, alguns temas que nós ouvimos, orientações que nós recebemos através dos devocionais, dicas que nós tivemos, para continuar aplicando nas nossas vidas. E essa proteção, né, através da armadura de Deus, ela vem também com um viés voltado para os problemas que o excesso de uso de rede social tem causado na vida de indivíduos e família. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? O irmão Alex falou aí sobre algum testemunho, eu não vou dar o testemunho aqui completo não, mas tem coisa que às vezes a gente conversa um com o outro, fala um com o outro e não surte efeito, surte até resistência. Mas muita coisa que a gente às vezes tem conversado em família, a Junta de Missões trouxe nesses temas diários. Então, falaram por nós. É outra voz falando para que alguma mudança, ajuste, mudança de mente, de atitude, de comportamento possa acontecer dentro dos nossos lares, a fim de a gente priorizar aquilo que tem prioridade, que é Deus e a sua palavra, né? Aí Deus, a gente tem comunhão com Ele através da oração e da leitura da palavra. E por causa das distrações desta vida, que não são só
as redes sociais, são múltiplas, às vezes a gente tem se distanciado daquilo que é o principal, daquilo que é a nossa prioridade. Então, hoje a gente vai estar encerrando à noite o mês da família, os 31 dias de oração pelas famílias, sob esse tema, famílias protegidas pela armadura de Deus. À noite quem vai estar pregando, pastor José Barreto, ele é pastor auxiliar na Igreja Batista do Rocha. E nós vamos continuar aqui com a leitura do tema, do texto base, né, que é Efésios 6. Então, abra sua Bíblia aí em Efésios 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 4. Aí vamos dar um salto para o 10 até o 20. Então, a gente não vai estar lendo esse parte do meio. Então, Efésios 6, de 1 a 4 e depois de 10 a 20. Assentados como estamos, leiamos a palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Que Deus nos abençoe na leitura, meditação da sua palavra. Nós temos seguido uma série de subtemas sugeridos pela Junta de Missões. O subtema de hoje é Famílias curadas curam. Famílias curadas curam. Então, nós vamos estar seguindo esse subtema e seguindo, assim, a sugestão de meditação para esta manhã, né? Você só pode dar aquilo que você tem. Você não consegue dar aquilo que você não tem, né? Famílias
curadas, e aí quando a gente fala de família curada, a gente está pensando na saúde da família, né? Eu lembro que há tempos atrás, antes de começarmos esses 31 dias de oração pela família, a gente levava a igreja a pensar, e a família, vai bem? Né? Através de uma ministração e algumas exposições posteriores. Porque a família, para ir bem, ela precisa estar saudável. Ela precisa estar saudável. Ela precisa ser uma família que está vivendo de maneira funcional e não disfuncional. Então, o tema de hoje, famílias curadas curam, é um tema que vai nos fazer pensar, em primeiro lugar, nas nossas famílias, na saúde das nossas famílias, mas também nos faz pensar na missão que as nossas famílias têm. Vocês lembram que quando Deus chamou Abraão, é para dar um exemplo, né? Ele chamou uma pessoa, né? E junto com essa pessoa ele chamou sua esposa, que ainda não tinham filhos, né? E depois deu filhos. Mas o que Deus fala a Abraão, ele chama, desafia, dá ordens, Abraão pela fé cumpre, mas ele fala que em ti e na sua família serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, Deus tinha promessas para Abraão, para a família dele, de abençoá-los, de fazê-los prósperos, de ser uma família saudável, funcional. Então, Deus tinha todos os recursos para promover isso, mas Deus também tinha uma missão para aquela família, de, através da sua fé, do seu testemunho de vida, atrair outras pessoas, outras famílias, outros povos, outras nações para o Deus único e verdadeiro. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, né, eles tinham uma missão. Era uma família piloto que iria guiar as outras famílias à fonte de vida, à fonte de bênção que é o Senhor. E em Cristo, como família de Cristo, igreja e famílias parentais, nós também temos uma missão. Então, Deus ele quer a nossa saúde na família, mas para que a gente também seja instrumento que leva a saúde, leva a cura para as outras famílias. E se a gente for pensar da necessidade que as famílias no mundo estão precisando de cura, de restauração, de saúde, é uma necessidade imensa, né? Cada dia que passa, cada vez mais, nós ouvimos falar de problemas nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos familiares, né, nos desajustes familiares, em filhos que não são abençoados pelos seus pais através da orientação, da disciplina no Senhor, de pais, de maridos e esposas que, por não estarem cumprindo o seu papel espiritual e social, acabam causando desajuste e desordem. E esse caos, esse problema vivido na sociedade, nas famílias da sociedade, ele só pode mudar através de famílias em Cristo que vivam uma vida saudável no contexto familiar, que são curadas, levando cura para essas famílias. E a rede social, ela acaba assim mostrando para a gente alguns exemplos da necessidade de sermos famílias curadas que levam cura para outras famílias. Eu tenho uma colega de trabalho que ela me tem por amigo, né? E Deise conhece e ela tem Deise por amiga, né? Sempre que ela vê uma postagem de Deise, ela curte, comenta e pergunta por Deise, manda abraço para Deise. E mais de uma vez ela comentou assim: eu tenho vocês como um referencial, eu tenho vocês como um exemplo. Aí ela deve pensar que a gente é um casal perfeito.
Só que eu não escondo, né, isso. Eu falo assim, você pode até ter, mas a gente tem nossos problemas. A gente tem nossas dificuldades. A nossa vida não é um mar de rosa, como casal e como família. A gente procura em Deus, procura em Cristo, né, a estabilidade, a restauração, o ajuste e a cura. Mostrando para ela, né, que aquilo que ela vê no virtual, né, quando a gente faz um passeio, uma viagem, aí posta-se lá, né, sorriso largo, num lugar bonito, né, eu me recordo que alguns passeios desses a gente não estava bem, eu não estava bem. E não existe relacionamento perfeito, família perfeita. Mas existe relacionamento saudável e família saudável. E a gente precisa viver e desenvolver relacionamentos saudáveis e ser famílias saudáveis. Então, a rede social, ela acaba passando, às vezes, uma imagem para muitas famílias do mundo de que a vida de alguns casais e algumas famílias é perfeita. E eu lembro uma experiência que quando a gente fez o encontro de casais, isso tem muitos anos, né? E aí, na união do grupo, né? Que o evento, o encontro de casais acontece, mas você depois tem encontros com os grupos, né? E eu lembro de um casal que, naquele tempo, era um casal assim que eles tinham, pela graça de Deus, a oportunidade de fazer assim, viagens extraordinárias. Eles mostraram para a gente fotos no Egito, lá próximo das pirâmides, em cima de camelo, né? Algo que às vezes é desejado por muitos de nós, né? De um dia conhecer essa terra, Israel, conhecer Jerusalém, conhecer o Egito. Mas eu lembro também da esposa compartilhando assim intimamente com alguns de nós, alguns poucos, a verdade do que eles estavam vivendo. E ela falava: de que adianta fazer essas viagens extraordinárias se o nosso relacionamento está ruim? E eles vieram a se divorciar depois. Mas em rede social, quem via aquelas fotos imaginava o quê? Está tudo bem com esse casal. Eles estão fazendo um investimento, eles estão sorrindo, né? E é claro, você ter um lazer com sua família é um investimento. A gente fala sobre isso. A gente precisa disso. Mas isso, eu estou trazendo a experiência para falar o quê? Que nem tudo que o virtual mostra é a realidade de uma família saudável, de um casal vivendo relacionamentos saudáveis. E aí, se a gente for procurar nas nossas igrejas, talvez a gente vai descobrir, saber. Lamentavelmente, a gente só fica sabendo depois que as coisas, né, que o incêndio já aconteceu. Que aí só restam as cinzas, infelizmente. Porque o ideal é saber enquanto houve um pequeno foco de incêndio. Né? Quem trabalha aí com prevenção a incêndio, combate a incêndio, sabe disso. Né? O sucesso para você combater o incêndio é você dar o primeiro ataque rapidamente naquele pequeno foco. Depois que alastrou, aí, pode desistir, faz o isolamento, contenção e chama o bombeiro, porque vai ser só para poder apagar e pegar os destroços. Então, infelizmente, a gente fica sabendo depois que as coisas estão ruins. Mas a palavra de Deus, a igreja, o evangelho, os trabalhos que são realizados com família, o trabalho que está sendo realizado nesse mês, é um trabalho justamente para poder apagar incêndio, rever conceitos, valores, fazer esforços, para que se possa alcançar a saúde no relacionamento conjugal e familiar, porque isso faz bem para o casal e para a família, e isso vai nos dar condição também de abençoar, ser bênção na vida de outras famílias. Então, esse tema, famílias curadas curam, ou podem promover cura, é um tema
necessário hoje e ele vai ser um tema necessário amanhã, embora nós estejamos encerrando essa campanha de oração pelas famílias. Uma verdade espiritual é clara: famílias feridas ferem e famílias curadas curam, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E Deus deseja começar cura dentro da casa, para que essa casa possa levar cura que alcance o mundo. Então, como famílias cristãs, nós temos a missão de influenciar famílias não cristãs a viverem conforme o roteiro da palavra de Deus, né? Porque dentro do relacionamento familiar, o que Paulo está apresentando para a gente aqui, nesses versículos que nós lemos, é uma parte do roteiro que a família precisa viver, dos papéis, né? Se a gente for pensar no teatro, num filme, numa peça, né, os personagens exercem os seus papéis, não é isso? Cada um tem ali que exercer o seu papel. Dentro da família, nós também temos papéis relacionais, papéis espirituais, papéis sociais, né? O homem, como marido, ele tem um papel dado pela palavra de Deus, que é o papel de ser líder, de ser provedor. A mulher, ela tem o papel dado de ser adjuntora, né? De ser aquela que edifica a casa. Os filhos, eles precisam ser filhos que são amados, orientados pelos pais, mas eles precisam também obedecer aos seus pais, ser mandamento. O texto aqui diz, é mandamento de Deus, né? Eles precisam, através da obediência, honrar os seus pais. Uma família que vive os seus papéis, segue o roteiro dado por Deus, a consequência da vida nesse lar é ser uma família saudável, é ser uma família curada. Então Paulo começa falando sobre filhos e pais, mostrando que a cura familiar começa nos relacionamentos básicos. Os papéis sociais precisam estar em ordem. E aí a gente olha para o mundo, né? E a gente vê, presencia hoje, às vezes um pai ou uma mãe perguntando para uma criança desse tamanhozinho, 2, 3, 4 anos, o que ela quer fazer, o que ela quer escolher, né? Como se a criança ela devesse ser entregue a si mesmo, aos seus próprios pensamentos e sentimentos. Eu sei que algumas escolhas pequenas a gente pode dar o direito, mas eu estou falando às vezes de coisas sérias, que a responsabilidade de orientar e de dizer um não é do pai, da mãe. Eu lembro que o Felipe, né, aqui na sua ministração, excelente, até pedi a ele para depois preparar uma palestra, para poder juntar os casais de pais. Ele falou, olha, seu filho, não tem nada de errado dele querer usar tablet, celular e de pedir, insistir, isso é da natureza dele. Agora, o dever de dizer não e estabelecer horários, regras para aquilo é seu, é dos seus pais, mas os pais hoje eles estão deixando os filhos à mercê da sua própria sorte e vontade. E a palavra de Deus diz que a criança entregue a si mesmo, né, ela vai cometer erros, ela vai causar tristeza para os seus pais. E é função dos pais orientarem. Então, dentro do lar, existem papéis que precisam ser vividos por nós, né? Então, a gente precisa viver esses papéis para ser uma família saudável, né? Uma família curada, ela vive honra, ela vive perdão e vive instrução do Senhor. A cura, ela não acontece no mundo, fora, em primeiro lugar. Ela acontece primeiro dentro. Às vezes a gente fica esperando viver num mundo perfeito, onde tem um governo justo, para depois a gente fazer a nossa parte, né? Entendendo que a saúde das nossas famílias vai acontecer de fora para dentro, mas é o contrário. Se a família vai bem, a sociedade vai bem.
Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Não é o inverso. Começa daqui para lá e não de lá para cá. Então eu não posso ficar esperando os fatores externos mudarem. Eu preciso buscar em Deus recursos que me possibilitem que os fatores internos mudem. E a partir daí, os externos mudarão se eu cumprir o meu papel de família saudável. Então, quando eu falei aqui da colega, né, que disse, eu tenho vocês como referencial, a minha esperança em Cristo é o quê? É me manter saudável no relacionamento conjugal e familiar, porque isso vai ser bom para mim, para nós, mas para também, através do que eu falo e do que eu vivo, conseguir levar isso para ela e para a família dela, que não está bem. E a gente já tentou fazer algumas intervenções, né, Deise? Fomos até a porta do condomínio, tentando ajudar, né, até onde a gente podia. Então, a gente precisa disso. Aí, uma aplicação. Onde há honra, Deus restaura vínculos. Onde há perdão, Deus remove feridas antigas. Antes de Deus usar sua família publicamente, Ele cura, ou Ele precisa curar a sua família intimamente. Então, nós precisamos ser essas famílias que entendem que a cura começa primeiro em nós e dentro do nosso lar. Uma outra questão é que a cura acontece quando a família entende a batalha espiritual. Alguém disse que o que o diabo mais quer é que as pessoas pensam que ele não existe. Né? Ou se ele existe, ele não é tão mal assim, como alguns dizem, né? O diabo não é tão feio assim, né? Tem gente que brinca com isso, fala isso, né? O diabo não é tão feio assim como se pensa, né? É assim que o povo às vezes caminha. O que ele mais quer é que as pessoas pensem que ele não existe. E tem hora que, como indivíduos ou família, a gente também está vivendo como se ele não existisse. Como se a gente não tivesse um opositor, um adversário, um ente espiritual da maldade. Mas a palavra, ela vem nos alertar sobre isso. Porque quando Paulo escreve aos Efésios dizendo, nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Né? Ele está tentando relembrar os Efésios, despertar a consciência dele e a nós, de que existe um opositor, sim, existe alguém que quer destruir relacionamentos conjugais, existe alguém que quer destruir famílias, porque ele sabe que se ele começa a fazer isso dentro da família, ele atinge a sociedade. Então, a cura acontece quando a família entende a batalha espiritual. Nós precisamos entender que tem crises, desajustes que nós estamos enfrentando, que são verdadeiras batalhas espirituais. Pastor, mas tem as questões dos problemas emocionais, tem as questões de que cada lar viveu de um jeito, teve uma experiência, aí um marido que se junta a uma esposa, ele traz do seu lar a sua experiência de vida, às vezes ele traz ali algum complexo, frustração, trauma, e aquilo reflete na vida dele e vai refletir também dentro do relacionamento. Isso é emocional, isso é psicológico, ok, mas o que o diabo usa para poder trabalhar? As artimanhas deles, estratégia, a gente já falou aqui no começo, ele não tem compromisso com verdade, ele não tem... A gente age certo, o diabo, ele usa os métodos independentes do que vai acontecer. Me fugiu aqui a palavra que eu queria usar. Então, ele vai usar principalmente as nossas fraquezas.
Porque onde você está forte é difícil de atingir, ou não é? Mas onde você tem fraqueza, né, é fácil de atingir. Então, se você é uma pessoa que já costuma guardar ressentimentos, mágoas, tem essa característica psicológica, dentro do relacionamento conjugal, isso vai ser uma fraqueza. E que precisa ser tratada. Precisa ser curada. Precisa ter uma mente renovada. E Deus, com sua palavra, Ele faz isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Deus, Ele faz isso, mas Ele também usa os recursos que Ele deu ao ser humano para fazer isso. Né? Então, se for necessário a gente procurar um psicólogo, a gente vai procurar. Se for necessário procurar um psicanalista, a gente vai procurar. Né? Um aconselhamento bíblico, pastoral, a gente vai procurar, mas tem hora que a gente não está procurando nada. Amém ou não? A gente sabe das fraquezas, das questões de ordem emocional, e a gente não procura nada. Às vezes nem mesmo a questão, a gente não procura dentro da área espiritual. E a gente precisa entender que a cura acontece quando a família entende essa batalha. E se a gente não procura, será que é porque a gente ainda não entendeu? Né? Ou tem alguém tentando nos influenciar, nos desanimar, tentando nos desencorajar, mostrando para a gente que aquilo não é necessário. Né? Então, Paulo lhe muda, aparentemente, o assunto aqui, né, sobre a necessidade de lutar a batalha que nós temos nesse mundo, a família lutar essa batalha, mas não lutar com as suas próprias forças. Lutar com as forças que vêm de Deus. Né? E para isso a gente precisa se revestir dessa armadura espiritual. Então a gente precisa se conscientizar do seguinte: como seres humanos, como casais, como famílias, nós vivemos uma guerra que é espiritual, que não é contra pessoas, carne e sangue, mas acima de tudo, né, contra as forças espirituais da maldade. Então, muitos conflitos familiares não são apenas emocionais, são espirituais. Eu não estou falando de possessão demoníaca, não, gente. Tá bom? Porque isso não acontece na vida do crente. Mas opressão, né? Influência, sugestionamento, que vem, né, através de várias pessoas, de várias mentes, de vários conceitos, de várias ideologias. E para a gente poder vencer isso, a gente precisa viver à luz da palavra de Deus. Então o inimigo ele tenta dividir pais e filhos, destruir a comunicação dentro do lar. E aí esse viés das redes sociais vem chamar a atenção disso, porque tem hora que cada um está num smartphone ou em outra tela, dentro da mesma casa, e não aproveitando aquele tempo de contato, de comunhão, de conversa, de lazer e até mesmo de buscar a Deus junto. Isso sem contar que o nosso tempo dentro de casa, em família, ele está cada vez diminuindo mais. Cada dia que passa, né, nós passamos mais tempo fora do nosso lar do que dentro do nosso lar. Se nós passássemos um grande tempo dentro do nosso lar, ainda dava para poder curtir essas coisas, entre aspas. Mas a gente passa pouco tempo. Então a gente precisa aproveitar bem esse tempo. Então o inimigo ele tenta esfriar o amor, gerar o orgulho
e o isolamento. Famílias curadas aprendem que o problema não é a pessoa, o verdadeiro inimigo é espiritual. A gente precisa acordar para essa realidade. Essa realidade vai fazer a gente o quê? Se mobilizar e lutar com as armas certas, né? Por exemplo, quem aqui já veio para o culto, mas antes de chegar aqui no culto, teve um probleminha em casa que aborreceu? Teve gente que voltou no meio do caminho, nem veio para o culto. Mas eu já tive várias vezes. O sentimento automático é o quê? É já ficar chateado. Aí aquilo começa a martelar na cabeça. Quando tu chega aqui, o dirigente está falando, o louvor está cantando, aí você até está cantando, mas a cabeça está lá no problema, está na pessoa que te aborreceu, que te irritou, te estressou, logo cedo, na hora de vir para o culto. Se a gente continuar dando vazão a esse pensamento, esse sentimento, a gente vai chamar a atenção da pessoa, vai se aborrecer, vai brigar, que normalmente é a regra do comportamento humano. Mas se a gente orar, Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse momento de crise, de aborrecimento, será que a coisa não muda? É interessante que Tiago, escrevendo sua carta, ele fala para a gente ter motivo de grande alegria ao passar por várias tribulações. Algo que parece absurdo. Só que ele está falando ali que a provação, a tribulação vai gerar aperfeiçoamento em nós. Mas vai gerar aperfeiçoamento em nós se a gente observar o que ele diz do mais para baixo. Aí mais para baixo ele escreve assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago não está escrevendo uma fórmula para tornar alguém um filósofo, um sábio. Não é isso. Mas ele está dando conselhos e dicas de que a gente precisa ter sabedoria em todo o tempo, principalmente nos momentos de conflito e de luta. E normalmente a gente não tem. A gente age sem sabedoria, a gente age precipitadamente. Mas se quando há um conflito conjugal, familiar, aí eu faço o que a Bíblia me orienta. Senhor, a minha vontade é de voar em cima dela e apertar o pescoço. É a vontade humana. Mas me dá sabedoria, que o Senhor tem uma solução, tem uma orientação melhor. Me ajuda nesse momento de crise. Olha, eu estou me desarmando, né? Lançando fora as armas carnais, humanas, mundanas, para poder receber de Deus o equipamento, a arma espiritual para tratar da maneira certa. Aí eu vou conseguir orar por aquela pessoa, seja minha esposa, seja meus filhos, minhas filhas, seja meus irmãos, quem a gente convive no contexto familiar. Eu vou perdoar aquela pessoa. E eu vou conseguir me manter com saúde para poder manter o relacionamento saudável. Talvez aquela questão da crise precise depois ser conversada. Só que aí você vai desarmado das armas erradas e vai equipado com o equipamento espiritual. Então, a gente precisa proteger o ambiente espiritual da nossa casa, orando antes, buscando a Deus antes de reagir. É o aconselhamento, a orientação. Mas para isso a gente precisa aprender a desenvolver essa disposição mental. Né? Isso não acontece na gente no dia que a gente se converte, não. A gente precisa de momentos como esse, de EBD, de ministração no culto, pregação da palavra, estudo, orientação, aconselhamento para entender isso. A mente do crente precisa ser renovada, ela precisa ser transformada, ela precisa ser uma mente nova, ela não pode continuar a mesma mente daquela pessoa que saiu do mundo e veio para o reino de Deus. Ela tem que se renovar dia após dia. Então eu preciso desenvolver em mim e você também,
uma nova disposição mental, uma nova disposição espiritual. Quem antes rebatia, agora dá a outra face. Mas você precisa querer, você precisa desenvolver isso, você precisa aprender a desenvolver isso, né? Então, a família que ora unida, ela cria um ambiente onde a cura ou a saúde relacional permanece. Ponto 3, para a gente finalizar: famílias curadas ou famílias saudáveis se tornam instrumentos de cura. A gente já passou sobre isso aqui. Você só pode dar aquilo que você tem, mas é vontade de Deus usar as famílias cristãs para ser instrumento de curas a outras famílias. Amém? Amém ou não? Mas no mundo que você vive, esse mundo atual, contemporâneo, oi, meu lindo. Ô, rapá. Vicente tá ali, né, olhando a gente. Ô, rapá. Que o seu ambiente familiar seja um ambiente saudável, Vicente, né? Isso vai ser bom para você, vai ser excelente para você e vai abençoar outras famílias, né? Que Deus abençoe assim. Então, mas no mundo que você vive, de vez em quando você ouve algumas pessoas falarem assim: rapaz, eu vou para a igreja nada? Está cheio de família, cheio de gente lá na igreja. Eu tenho uns vizinhos lá que é da igreja, só vive brigando, só vive em conflito. É claro que o crente não é perfeito, certo, gente? A gente falou aqui. A gente não é perfeito. A gente tem problemas. Mas uma coisa é você ter um problema pontual e outra coisa é você viver o problema, né? O problema se perpetuar, né? Ser uma constante, ser habitual, né? Como é que eu consigo, dentro da minha vizinhança, através da observação, porque às vezes nem sempre a gente tem a possibilidade de ir até a pessoa, conversar, evangelizar. Então a gente começa, acima de tudo, pelo testemunho. Então, como é que na minha vizinhança, eu, marido, casal, família, vou ser um instrumento de cura, se na verdade eu estou precisando de cura? E uma das grandes barreiras para o evangelho atualmente é esse problema nosso de testemunho. Infelizmente, hoje em dia, a gente ouve falar de alguns crentes que eles são ousados, intrépidos, mas não para poder viver conforme a vontade de Deus, mas para viver conforme o mundo. Aquilo que às vezes o crente era para ter vergonha, ele não tem. E às vezes uma pessoa não crente tem. Infelizmente. Então a gente precisa entender que famílias curadas, saudáveis, elas se tornam um instrumento de cura. A gente precisa ser família curada para ser feliz, em primeiro lugar. E em segundo lugar, para que a gente possa ser canal de Deus para abençoar outras famílias. A gente sabe que a Bíblia, ela não esconde os problemas familiares. Recentemente mesmo nós meditamos sobre a família de Jacó e nós vimos que era uma família muito problemática, né? Que já começou problemática, mas que Deus curou, que Deus foi restaurando para poder usar aquela família, para poder cumprir na vida daquela família o propósito que ele tinha de abençoar todas as famílias da terra. E o que Deus continua querendo fazer na minha e na sua família é isso. Se a gente está saudável, é nos manter saudável. Então a gente não pode tirar a armadura, não pode largar o escudo, não pode largar a espada. A gente precisa manter isso, ter vida devocional, desenvolver relacionamento familiar saudável, debaixo da orientação de Deus. Mas se a gente está com alguma dificuldade, alguma necessidade de cura,
Deus, ele está tentando, ele está buscando fazer isso o tempo todo. E o trabalho do mês da família tem essa finalidade. Deus, ele já faz isso o ano todo. Mas no mês de maio, especificamente, ele tenta despertar as nossas atenções para aquilo que de fato importa. Porque a nossa família é o nosso maior patrimônio, amém? Amém? Nossa família é o nosso maior patrimônio. Às vezes, a gente declara isso assim, retoricamente, mas a gente não vive isso na prática. A gente sabe que é, mas às vezes a gente vive como se não fosse. Mas basta a gente perder alguém que a gente, basta alguém começar a sofrer ou nós mesmos que a gente... Ontem, eu e Deise tivemos aí a experiência de estar num sepultamento, assim como a gente vive indo a sepultamentos, E estava sendo sepultado um jovem de 29 anos. Marido, pai de uma filhinha de 4 anos, Ela estava lá. A criança. E ele teve um infarto que ainda socorreram, mas não deu para segurar. E a gente fica pensando na esposa, na mãe, que era amiga de Deise, era colega de trabalho, há um tempo atrás. A gente fica pensando na criança, a falta que esse pai vai fazer. E cada membro da nossa família tem uma importância, tem um valor. O diabo quer que a gente não enxergue assim. Mas Deus, ele vem tentar curar a nossa visão, para que a gente enxergue que cada pessoa na nossa família é importante, que a gente atribui essa importância de modo verbal, mas também de modo prático, cumprindo os nossos papéis dentro da nossa família, dentro da sociedade, para que a gente seja família saudável, que possa também abençoar as famílias deste mundo que estão doentes. Agora, isso requer uma disposição nossa. Deus, ele sempre faz, a gente não consegue fazer sem a ajuda dele. Só que o equipamento, o armamento, ele já deu, No seu quartel espiritual, a sua armadura está lá. Ela cabe em você. Não é igual Davi, quando deram a armadura de um outro guerreiro para ele. Não, não é. A sua cabe em você. É você que tem que pegar ela e se revestir, Vestir sobre essa roupa que você tem aí, a armadura espiritual. Vestir nesse coração que você tem aí. Isso é papel seu. Aprender a usar esse equipamento também é uma tarefa sua, porque qualquer guerreiro que faz parte de um exército, ele tem instruções, ele tem treinamento. Amém, guerreiros? Amém? Massa de mira, alça de mira, linha divisada e bang, Para tentar acertar na mosca. Você tem instruções, mas você tem que treinar, você tem que exercitar. EBD é local de treino, gente. Culto doutrina é local de treino, de aprendizado. No dia a dia, lá, no seu a sós com Deus, orando, meditando na palavra de Deus, você está treinando, você está se fortalecendo, está exercitando, mas o equipamento é para ser usado. Mas isso é uma tarefa sua. Deus não vai fazer isso por você. Ele não vai. Ele faz por você aquilo que você não pode. Ele faz por mim aquilo que eu não posso. Mas o que você pode, você tem que fazer. Então a gente precisa acordar para essa realidade de que a vida no reino de Deus é uma vida onde a gente depende de Deus, mas a gente precisa fazer aquilo que Ele está mandando. Então, revista-se da armadura de Deus, revista a sua família com a armadura de Deus. E aí nós vamos orar, tem uma oração, sugestão aqui,
que é a seguinte: Senhor, comece a cura dentro da minha casa, para que minha família seja instrumento de tua cura. Se você já vive uma vida familiar saudável, então parte da sua oração é: faz da minha família um instrumento de cura. Mas se porventura você está vivendo alguma questão, né, que precisa de cura, né, a oração sugerida é: Senhor, comece a cura dentro da minha casa, para que minha família seja instrumento de cura. Você pode fechar seus olhos, você pode orar nesse momento, pensar no seu lar, na sua família, na sua vida conjugal e familiar, nos seus filhos. Pensar naquilo que está saudável ou naquilo que está adoecido. Por aquilo que está saudável, a gente agradece a Deus, mas por aquilo que está adoecido, a gente pede ao Senhor que nos ajude a alcançar a cura, a saúde conjugal e familiar. Você pode falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te louvamos, bendizemos a Ti, porque o Senhor é bom o tempo todo. Tua palavra, ela nos revela um Deus que constantemente está vindo ao nosso encontro, à procura de nós, em busca de nós. O Senhor é o Deus que não dorme. O Senhor é o Deus que não se cansa de trabalhar em nosso favor para o nosso bem-estar. Isso é um fato que nós temos vivido, temos experimentado. E o Senhor tem trabalhado para que os nossos relacionamentos conjugais e familiares sejam saudáveis, sejam curados. O Senhor tem dado os instrumentos, as ferramentas. Muitas das vezes nós é que temos negligenciado o uso delas, o apropriar-se delas. Mas nesta manhã nós queremos nos render à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, a sua soberania, e dizer para o Senhor: faz de nossas famílias famílias saudáveis. Restaura aquilo que está desmoronando, aquilo que já desmoronou. Cura as mazelas nas relações familiares. E naquilo que eu tenho responsabilidade, naquilo que é a minha parte, o meu papel no contexto familiar, aquilo que é o roteiro que o Senhor já escreveu para mim na sua palavra e eu preciso cumprir, eu me disponho diante do Senhor a te obedecer. Mas eu peço a sua ajuda. Me dá discernimento espiritual para conseguir perceber as distrações desta vida, as distrações desse mundo, sejam elas digitais ou não. E me dá, Senhor, poder para perseverar. Ajuda as nossas famílias, abençoa a família Betuel de um modo geral, para que a gente possa desfrutar de um convívio entre família saudável, pois assim nós seremos luzeiro no local em que estamos inseridos, pois assim nós continuaremos cumprindo com a missão que o Senhor tem para nós nesta terra. No nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos caminhando para o final. Antes de nos despedirmos com a última oração, a irmã Deise quer usar a palavra aqui um momentinho. E antes dela falar, talvez você não tenha ainda sabido, né, por não estar aqui no momento em que foi anunciado ou falado,
mas nós estivemos participando de 2 sucessões pastorais. Uma foi na Primeira Igreja Batista do Sacramento, cuja posse foi na sexta-feira do pastor eleito lá, escolhido pela igreja, pastor Cláudio. Nós estivemos lá naquela posse. E a outra sucessão pastoral que nós estivemos participando foi na Igreja Batista Ouro Fino, que fica no Jardim Catarina, né? Tem a rua Ouro Fino ali, né? O nome que foi dado ali ao templo da igreja, Igreja Batista Ouro Fino, fica na rua Ouro Fino. E nessa sucessão pastoral, a assembleia aconteceu no domingo passado, e a igreja, ela escolheu o meu nome, né? Nos escolheu para poder estar ali assumindo o ministério daquela igreja. Algo que, assim, já estava assim, meio no suspense, né, dos irmãos, quando eles nos indicaram e pediram para continuar no ministério com família. Então, esse ano, o que foi feito? Foi posto o nosso nome como os líderes, mas foi colocado 2 pessoas na liderança também, né, na co-liderança ali, né, como vices, que é o caso do irmão Vanderlei Júnior e da irmã Mariana, né? Então, foi feito isso porque, caso, né, o pastor Creils precise deixar, né, aqui esse trabalho na igreja, no Ministério com Famílias, então já tem alguém aí que está acompanhando para poder dar continuidade ao trabalho, porque o trabalho não pode parar, amém? Então, está marcada a posse para a gente assumir ali no dia 26 de junho, que é uma sexta-feira, né? Próximo mês agora, junho, mês 6, no dia 26, e a gente quer contar com a presença ali da igreja. O pregador naquele momento é o pastor Jadir Félix da Silva, que vai estar ali dando os conselhos, né, ao pastor que assume a igreja e a igreja. E, então a gente quer contar com a presença da igreja lá nesse dia. Vida ministerial é assim mesmo, né? A gente tem que estar à disposição do Senhor para Ele nos mandar para onde Ele quiser, né? Então eu já estou aí aturando as brincadeiras dos meus colegas de ministério, né? Já teve gente que falou que eu vou ser Ourives, né? Que eu vou estar em Ouro Fino. Aí já teve outro que falou assim: rapaz, você adora um complexo, né? Você sai de um e vai para outro, né? Eu falei, não sou eu não, é Deus designando, meu amigo. E primeiro eu participei lá, eu participei ali em Sacramento, e ali eu não conheço complexo em Sacramento, então Deus não quis a gente lá, né? Mas, então já estou aturando a brincadeira do colega, mas consciente de que é Deus quem chama, né? O pastor já sempre ensinou isso a gente, né? Quando a igreja enviava alguém para o seminário, ele já falava, ó, a igreja está enviando, está investindo, está orando, mas isso não significa que o obreiro vai ficar aqui. A gente está preparando ele o quê? Para o campo. Não é isso, pastor Gedi? A gente prepara o obreiro para o campo, né? E sempre a gente aprendeu isso desde que a gente viveu aqui, né? Vive aqui a experiência de vida cristã, né? Agora, quando a gente saiu de Itaoca, a gente voltou para cá, né? Eu entendia que, não sendo convidado para lugar algum, seria uma desfeita eu não voltar para a minha igreja, né? E a gente voltou para cá, e aqui a gente tem participado do trabalho, procurando ser bênção, né? Mas chegou esse tempo aí de Deus nos designar para outro campo. Então, eu conto aí com a participação dos irmãos nesse momento, conto com as orações. A gente já vai, assim, estar ajudando a igreja a partir do próximo domingo, né? Porque o pastor interino, ele estava lá num sufoco, numa correria, e ele nos pediu, né, que se a gente já pudesse ir ajudando a igreja nos cultos de domingo e do trabalho do meio da semana, seria bom para a igreja e para ele. Então, embora a gente ainda não tenha tomado posse, a gente já vai estar ajudando. Então, os irmãos, quando não nos virem aqui, é porque a gente já está lá dando alguma assistência à igreja, né, até que possa se tomar posse. Amém?
Amém. Então, igreja, como ele disse, a partir do próximo domingo nós estaremos lá já em Ouro Fino. Então, hoje é o encerramento do mês da família, logo mais, né? Mas nós pretendemos continuar ajudando pelos bastidores, tá? Nós não vamos deixar o Ministério da Família sozinhos. Eu estou aqui para falar de uma ideia que Deus me deu, que nós queríamos programar alguma coisa para o Dia dos Namorados, como nós fizemos o ano passado. Como o nosso grupo esse ano está pequeno, Deus me deu, eu tenho certeza, né, que foi Deus que me deu essa ideia, e com essa ideia, todos os casais da igreja vão poder participar, tá? E o que Deus me deu? Nós vamos preparar um jantar na nossa casa, tá? Ele pode me ajudar? Pode. Seu esposo pode te ajudar? Pode. Uma pessoa hoje falou para mim assim, mas eu trabalho, todo ano eu faço assim, né, amor? Então, é como se você fosse fazer um jantar, só que um jantarzinho especial. Você vai lá pegar aquela louça que você bota só para visita, você vai botar para vocês, né? Porque a gente também merece. Às vezes a gente fica guardando coisa só para visita e a gente não usa para a gente. Então, vai pegar essa louça lá, vai arrumar uma mesa bem bonita. Se puder botar uns corações, vocês botam. Se puder acender uma velazinha, vocês acendem, para vocês terem um jantar romântico. Não importa a idade. Ano passado, o irmão Paulo Afonso e a irmã Joana estavam aqui com a gente no jantar dos namorados. Foi lindo, não foi, irmão Paulo? Então, esse ano vai ser em casa. E aí a gente quer lançar um desafio. É desafio. Tá? Quem não puder na sexta, que vai usar, né, a desculpa porque trabalha, vai poder fazer no sábado. Tá? Então, a gente vai dar entre 2 dias para você poder fazer esse jantar em casa. O que você vai fazer desse jantar? Quem quiser ir jantar fora, vai levar a sua amada para jantar fora. Mas quem não puder e não quiser, vai fazer em casa. E aí vai tirar uma foto dessa mesa bonita que você vai fazer e vai botar no grupo da igreja. O que nós vamos fazer como liderança? Nós vamos pegar as fotos, vamos analisar e vamos escolher 2 casais, os que se destacarem mais, e nós vamos fazer uma enquete no próprio grupo da igreja e vamos escolher um, e o Ministério da Família vai estar dando um mimo para esse casal, tá bom? Tá lançado o desafio? Eu aceito? Todo mundo aí aceita, tá? Porque desse jeito todos os casais podem participar. Amém? Quero fazer só uma observação. Você que é namorado ainda, não é casado e que é noivo, você vai lá sair para comer aquele x-tudão com a sua namorada, você fotografa aquele momento também, tá bom? Porque às vezes a gente pensa em casal só de casados, mas dia dos namorados é dia dos namorados casados e dos que ainda não são. Mas eu falei em levar para jantar fora, né? Então vai tirar foto lá, vai lanchar, vai tirar essa foto lá, tá bom? Então tá lançado, tá, irmãos? Dia 12 ou dia 13, você vai escolher esse dia e vai preparar um jantar especial, tá bom? E agora, eu quero convidar aqui à frente esses 2 casais que apoiaram muito a gente esse ano, estiveram junto conosco, e a gente comprou um mimozinho como gratidão, coisa boba, mas só para agradecer, eu queria chamar a Júnia e Mariana aqui, Rafael e Alessandra, e pedir à igreja, junte-se a esse grupo, ajudem a esse grupo. Cheguem neles e falem, eu quero fazer parte do Ministério da Família com vocês. Porque eles vão precisar. A gente, como estou falando, a gente vai ficar ajudando os bastidores, o que eles precisarem. Mas quanto mais pessoas estiverem no grupo ajudando, vai ser melhor, tá bom? Cleilson vai estar passando um bastão aqui
invisível, né, para Julinho e Mariana, sendo que o Ministério da Família, o mês, acaba só logo mais. Só que eles têm algum compromisso e não vão poder estar aqui logo mais, tá? E por isso a gente está fazendo isso agora. Chamou o pastor Jadir para orar. Eu não vou embora ainda? Pastor Jadir, por favor. Vem aqui, pastor Jadir. O senhor que é mais maduro que a gente, o senhor tem mais experiência, né? Ora por nós aqui, ora por esse casal que vai tá assumindo de frente. Porque eles já tinham assumido em conjunto, né? Mas agora eles vão estar de frente. Tá certo? E está tudo certo, porque Deus está na frente, Deus está nesse negócio, né? Tem coisa que a gente não entende, mas é Deus preparando os desafios para poder fazer a gente crescer, amadurecer agora, porque Deus está olhando para o casal aqui, a família, eu estou enxergando vocês agora, mas Deus está enxergando vocês lá na frente, né? Entenderam, né? Cuidando de outras famílias, talvez em outro lugar, mas para poder chegar lá, tem que passar por essa escola aqui, né? O pastor Jadir vai estar orando, aí a gente vai estar encerrando. Irmãos, é muito agradável a gente sentir que Deus está dirigindo, Deus está no comando. Gosto muito daquela palavra de Jesus: eu edificarei a minha igreja. Nada acontece na igreja sem que Ele não permita. Ele está permitindo as coisas acontecerem. É Ele quem coordena. Então eu parabenizo os irmãos e gostaria que os irmãos não se esquecessem de orar pelo pastor Cleilson, pela irmã Deise. É sempre uma expectativa grande quando o pastor vai assumir uma nova igreja. Pastor, ele é chamado para o ministério. Deus o convoca e ele aceita o desafio. Onde será? Qual igreja será? Isso aí é plano de Deus. Então, com certeza, essa igreja tem sido muito abençoada, porque são vários seminaristas que passaram por aqui, foram consagrados e estão exercendo seu ministério. Vários. E nós nos sentimos muito felizes quando nós temos notícias, quando nós acompanhamos e vemos os resultados. Como Deus tem abençoado estes pastores. Fiquei muito feliz quando o pastor Cleilson me convidou. Ele já havia me dito que a igreja estava convidando para que ele fosse lá, e eu estava na expectativa. E fiquei muito contente, porque é uma igreja do Senhor. E Ele vai cumprir a missão que Deus lhe deu. Jesus Cristo o chamou para continuar o seu ministério. E Ele vai continuar. E damos graças a Deus porque já providenciaram pessoas para continuar no ministério da família aqui. Irmãos, todas as nossas atividades são coordenadas pelo Espírito Santo de Deus. Todos os membros da igreja são muito importantes no reino de Deus, porque cada um
tem uma tarefa para cumprir. Deus é quem habilita cada membro da igreja. Os líderes são muito importantes. Todos os membros da igreja são líderes no reino de Deus. Com certeza Deus tem um plano para você. Quantas vezes, simplesmente por um convite que se faz, por uma visita que se faz, o membro da igreja consegue levar alguém para o reino de Deus. Então, irmãos, vamos continuar dedicando as nossas vidas ao Senhor. Vamos continuar orando pela vida da igreja. A igreja precisa muito das orações de cada um de nós. Nós temos por hábito lá em casa, todos os dias, orar pela igreja. Por toda a liderança, por todos os membros. Então, que Deus abençoe cada irmão, cada líder. Que Deus abençoe os planos da família, porque é uma instituição que não pode recuar. A família envolve a igreja toda. E Deus é o Senhor da família. Quem organizou a família foi Deus. E Deus tem acompanhado a família. Nossas famílias precisam muito de Deus. Temos enfrentado muitos desafios. Famílias da igreja têm sofrido muito os ataques que o mundo traz e que o diabo tem. Vamos continuar, meus irmãos, orando pela família. Vamos curvar as nossas cabeças. Após a oração, o pastor Creilson estará lá à porta, despedindo os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós te damos graças por estes momentos solenes que nós passamos na tua presença, por tudo que nós ouvimos e por tudo que nós podemos sentir neste lugar. Este lugar que é orientado, conduzido pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos pela vida da igreja em si, pela liderança da igreja. E quando nós falamos em liderança, não estamos apenas referindo a pastores, mas a todos que tu colocaste aqui neste lugar para liderar a tua palavra e conduzir até os corações que não têm Cristo como Salvador. Cuida, portanto, de toda a liderança, aqueles que estão na liderança dos trabalhos gerais da igreja, que estão na liderança dos departamentos. Permite, ó Deus, que as nossas famílias sejam cada vez mais abençoadas por Ti. E aquelas famílias que enfrentam dificuldades, problemas, ó Deus, Tu conheces, Tu sabes e sabemos que Tu queres abençoar. Permite que cada um possa conscientizar de que Tu és o Deus da solução e que pode nos ajudar a ser felizes como membros da família e membros da família de Cristo Jesus. Pai, nós Te louvamos pela vida do pastor Creilson, da irmã Deise, pelo trabalho que eles realizaram aqui no Ministério da Família. E agora, Senhor, estes irmãos que nós cremos
que estão sendo habilitados pelo Teu Santo Espírito para continuar o trabalho. Não é alguém, Senhor, que vai substituir, porque nós não substituímos ninguém. Nós damos continuidade a um trabalho que é Teu e que está dentro dos Teus planos. Que Tu, Senhor, habilite os nossos irmãos e dá-lhe a bênção da Tua assistência a cada momento, na orientação e no exercício das atividades de edificação da igreja e particularmente do ministério da família. Continua conosco, abençoa-nos, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.